E aí, pessoal, tudo bem? Ah, eu tô com a preguicíssima. Não existe, eu inventei agora de, de fazer vídeo e eu tô em negação. Eu falo do meu pai, mas eu sou igual a ele, assim. Quando eu não consigo lidar com alguma coisa, eu finge que ela não existe. Ah, então eu não quero ficar falando muito sobre isso, mas eu vou deixar registrado o que eu acho que eu preciso falar e aí não dá pra ser depois que tudo passar, né? Tem que ser agora. Antes, eu não aguento mais não ter falado sobre isso, sendo que eu prometi falar sobre isso. Isso daqui é preconceito. Uh, Estamos presos naquela bolha lá, né? Japão gosta de turista, não gosta de turista. Inclusive tem um vídeo que deixou de existir porque aconteceu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A respeito do japonês, do sentimento dos japoneses em relação ao turista. Isso daqui é xenofobia porque eu vi pessoas usando essa volta aqui para dizer que os japoneses não gostam de turista e que não gostam de estrangeiros e que são xenófobos. E o que está acontecendo aqui? A primeira coisa que você aprende no Japão é o que é core, né? Porque core é isto. E aí você não sabe o nome de nada, e aí você fala core wa nan desu ka, core kura desu ka, core. Tanto que a minha ídola lá, a Bibi Bailas, obrigado por vocês terem deixado ela famosa, ela começa o vídeo dela com core. É, porque é o que Gaijin faz no Japão, né? Korewa. E aí aqui tá escrito o seguinte: Gaikokujin no okyakusama, kore kinshi nikuman kudasai to itte. Então o que está escrito aqui é: aos senhores clientes estrangeiros, kore é proibido. Aqui. Nikuman kudasai fala, você. Então, fale Nikuman kudasai, por quê? Porque esse bolinho aqui, delicioso, que eu tenho saudade, e que custava 189. Esse bolinho Nikuman, ele custava 89, depois ele foi para 112. Quando eu saí do Japão, ele tava 112, 120, alguma coisa assim, né? O Ama tá 138 e eu acho que é o Nikuman que tá 170. Meu Deus, cara. Enfim, é porque o salário não aumentou, então eu pagava 89, os caras estão ganhando a mesma coisa para pagar 178. É meio triste. Isso daqui é preconceito? Cara, eu morri de dar risada com isso daqui, porque. E eu acho que, primeiro, isso daqui não foi. O compliance das lojas no Japão, eles são extremamente rígidos, uma loja não faria isso. Fere todos os compliances que eles têm. Isso daqui me parece ser colocado por alguém e não me parece ter sido colocado por alguém xenofóbico. Isso daqui é alguém que quis fazer uma piada. E essa piada não é só interna para os japoneses, é para os estrangeiros que estão familiarizados com o Japão. Porque é inclusive para quem consegue ler. Então, se você consegue ler, você merece entender a piada. E não duvido que isso daqui tenha sido um estrangeiro que foi lá e escreveu. Né? Enfim, eu acho que é muito barulho para provar uma coisa que as pessoas já estão querendo provar, que o Japão não dá boas-vindas para quem tá lá. E eu cansava, né, isso daqui me destrava umas memórias assim muito gostosas de os caras me proibindo de usar core porque tinha que saber falar o nome das coisas, e aí eles me ajudavam a aprender o nome das coisas que eu não sabia. Isso daqui é bonitinho, não é feio não. Outra coisa que está acontecendo é atrasados, bem atrasados. Eu vi esse negócio aqui ontem, e, e isso daqui é de silencioso. Shizuka. Ele está transformando o silêncio em adjetivo. Silencioso. Isso daqui é se afastar, isso daqui é trabalho. Então, taishoku significa se afastar do trabalho silenciosamente. Ou seja, com 2 anos de atraso, porque 2 anos atrás estava no modo quiet quitting e tem vídeo meu falando sobre isso aqui no canal. O que é quiet quitting, um ponto de equilíbrio que tem que ser encontrado aí no meio, e a falta do diálogo entre empresas e funcionários, e muitas vezes por parte da empresa sim, mas às vezes por parte dos dois.
é que levam as pessoas a não se entenderem, a se ferirem, se machucarem. E aí a pessoa tá lá puta porque ela não tá conseguindo conversar com a empresa. E ela chega em casa e encontra um canal que a acalenta. E esse canal que a acalenta é sempre um anticapital, dizendo que as empresas têm que se foder e que as empresas são exploradoras e, portanto, não merecem nada. E o Quiet Quitting, ele foi um movimento que começou com as pessoas dizendo, cara, na pandemia tá todo mundo cagando pra mim, e a organização tá horrível, então eu vou fazer o mínimo aqui só pra não ser mandado embora. Eu vou fazer o mínimo só pra não ser mandado embora, não vou me esforçar, não vou me dedicar. E assim, o japonês já tem isso faz tempo, que é você não colocar o ki, né, o coração naquilo que você está fazendo. É como se a empresa capturasse o seu corpo e você mais não tivesse domínio sobre o seu ki, que não está nem lá, porque você está de corpo presente e trabalhando. Isso aí o japonês já faz desde sempre. Mas o que acontecia? Antigamente os caras faziam e não falavam sobre isso abertamente. Então tem toda uma geração de chefes como Mori e Ishikura, que eram generais militares, que colocaram medo em gerações, que não conseguiam ousar levantar a voz contra eles. Isso deu origem a uma geração traumatizada, que começou a ser mais flexível e começou a respeitar uns limites mínimos de decência, porque antigamente o chefe dava tapa no capacete e chutava pé de funcionário. Isso foi. Vocês não sabiam disso, né? E aí depois o negócio foi melhorando, foram respeitando limites, foram tentando humanizar a coisa, e depois quando eles perderam a competitividade, porque antes as empresas japonesas, elas prevaleciam porque o cara que trabalhava na linha de montagem lá, ele era extraordinário. Os japoneses, eles foram os chineses de ontem. O cara dava o sangue, se esforçava absurdamente. A vida do cara era trabalho. E agora o Japão ele tá competitivo com as coisas que os robôs de alta precisão fazem. E aí qualquer um aperta o botão. Então a impressão que eu tenho é que não o trabalho de alta tecnologia, mas o trabalho de chão de fábrica, ele está sendo feito por pessoas que apertam botões. Não estou menosprezando o peso e a dificuldade do trabalho, mas de pessoas facilmente substituíveis. As pessoas serem facilmente substituíveis e as máquinas serem as coisas mais caras do mundo e passíveis e que devem ser mantidas, gera um monte de regra em que você prioriza mais as máquinas, mais a estrutura do que as pessoas. E aí você deixa o cara meio de lado. E o que ele está dizendo o que os caras estavam dizendo é que antes você entrava numa empresa e você colocava a sua alma lá. Por quê? Porque você tinha expectativas, você queria crescer junto com a sua empresa, você queria realizar os seus sonhos, você queria se desenvolver. E hoje você olha para a empresa e não tem condições de fazer nada disso dentro dela. Mas você precisa do emprego para pagar suas contas. Então aí o que você vai fazendo? Você vai ficando, né? Você vai ficando. É uma nova maneira de trabalhar e é uma coisa que os jovens eles estão fazendo com esse mundo que se abre. Então, como que você vive sobre força de desenvolvimento, competitividade? Você vê que você não vai conseguir se desenvolver dentro da empresa, então você não tem por que competir. E aí você vai lá bater o seu cartão. Ou seja, uma das coisas que fez o Japão se levantar, que fomos humilhados, perdemos, a gente tem que dar o sangue e tem que dar o sangue pelo país. O que eles estão dizendo é que o japonês ele não tá com preguiça de dar o sangue, mas ele tá vendo que não adianta, então ele não tá fazendo. Não aguentava mais falar sobre isso que eu tinha que falar, por isso a coisa furou a fila. Eu tenho 15 minutos para conversar com vocês e não sei se vai dar tempo de falar tudo o que eu quero, ainda bem, porque eu tô com fadiga de falar sobre isso. Vamos recapitular a carne 19? Bolsonaro teve azar, né? Bolsonaro teve azar. Significa que ele é bom? Não. Arrombado. A gente precisava de liderança. A gente passou por coisas aqui que demandavam liderança. E a gente não teve liderança porque o cara tava com medo dos filhos dele ser preso. Além dele ser um grande de um mau caráter. Além dele ser manipulado por pessoas muito piores do que ele. Mas o que aconteceu é que a febre suína levou 1/3 do rebanho chinês em 19.
primeiro ano do Bolsonaro. Bolsonaro entrou, aconteceu isso, e aí vai ter um retardado aqui falando que foi por causa dele. Aí é castigo divino. É castigo divino. E aí, a China, ela começou a importar menos soja, porque não tinha rebanho para alimentar, mas muito mais carne. E foi quando o Brasil viu a imensa oportunidade, Minerva, né, JBS, de vender muita carne a preços muito altos, e aí foda-se o Brasil. E aí o que acontece? Quando acabou a carne de boi e de porco no mercado, eles começaram a comprar carne de frango, ovos. E aí o que aconteceu no Brasil? As carnes subiram de preço exorbitantemente, e depois da carne de boi e de porco, as outras carnes também começaram a subir. Então frango, linguiça, tudo aquilo que substitui a carne começou a subir de preço porque as pessoas queriam muito e estava cada vez mais escasso e as pessoas estão aceitando pagar cada vez mais. Isso é um efeito normal. E eu fiz um vídeo aqui pra vocês falando, comprei arroz. E aí, assim, eu não tenho hater. Eu recebi um questionamento. Me mandaram um vídeo e falaram, vê isso aqui, mas e se todo mundo decidir comprar arroz, né? Primeiro, eu fiz um vídeo pra 100 pessoas. Eu subia, eu falava 80. Eu acho que a família eu já posso dizer que tem 100, assim. Pra 100 pessoas, no meio de 200 milhões. Então, minha dica, comprei arroz. Mas e se todo mundo comprar arroz? Realmente, o preço explode muito mais cedo do que deveria. Mas as pessoas estão sendo alertadas e ao mesmo tempo que se todo mundo comprar muito vai foder pra todo mundo, eu não tiro o direito da pessoa que teve essa previsibilidade de comprar. Porque o cara quer comprar um negócio que para 3 meses. Será que ele não tem essa liberdade? Será que ele é mau caráter? Será que ele está matando pessoas de fome ao fazer isso? E a melhor resposta que eu consegui para esse questionamento é: o problema não é nem tanto assim a sua previsibilidade de comprar bastante adiantado, de pegar 3 meses de compras e fazer adiantado. Mas como você reage diante da escassez, e aí você pode já automaticamente contribuir reduzindo o consumo de arroz. Eu não tô falando para você fazer dieta, eu tô dizendo que, assim, a gente pode substituir arroz por leguminosas, por exemplo. Então, se você trocar o arroz por aveia e por milho, diretamente, o Rio Grande do Sul também planta muito milho. É impossível prever as coisas, mas já tinha-se indícios de que faltaria milho no mercado brasileiro em 2024, antes dessa catástrofe. E agora talvez falte mais ainda. E não estou dizendo que a gente vai passar fome, não é isso. Embora a gente corra esse risco, porque a gente não tem estoques reguladores. Porque é uma política pública que a gente não pressionou para que existisse. Mas o que eu estou dizendo é, uma vez que você comprou arroz para 3 meses do seu consumo normal, você vai continuar consumindo como você sempre consumiu, então você pode colaborar com a sociedade, nunca ninguém vai te reconhecer por isso, nunca ninguém vai descobrir que você fez isso, você nunca vai conseguir postar no Instagram sem todo mundo te chamar de retardado por isso. Mas você pode dormir se sentindo um pouco melhor, contribuindo um pouco com a sociedade, falando, eu vou diminuir a quantidade de arroz no meu prato e de vez em quando eu vou substituir por tapioca, que é feita de mandioca, plantado principalmente no Nordeste brasileiro. E aí eu consumo menos arroz, eu vou precisar repor o meu estoque em menor quantidade. Então esses são os meus 2 centavos diante dessa escassez que vai ser gerada, porque vai gerar oportunismo? Sim, sim. Gente, por que eu não estou chocado com as desgraças que eu tô vendo acontecendo no Rio Grande do Sul? Porque eu acompanhei muito de perto o Katrina. Quantos anos você tinha quando aconteceu o Katrina? Você tava assistindo TV Globinho, você não tava acompanhando notícias. Eu tava lá, olhando. E aí quando acontece uma catástrofe natural dessas proporções, onde todo mundo perde tudo, o mundo ele literalmente vira Walking Dead. Então assim, metade da população vira herói, e foda-se a minha vida, já não tenho casa, já não tenho carro, meu PC gamer encharcou, eu tô vendo um caramelo do outro lado da rua, eu vou lá. Não, foda-se o caramelo, tem uma criança se afogando ali, eu vou me jogar e se eu morrer tudo bem, mas eu vou ajudar a salvar o máximo de pessoas que eu puder. Isso existe e a gente não tá jogando luz nessas pessoas. Por quê? Porque o que engaja
todo veículo de comunicação quer engajamento seu, e o que engaja é aquilo que te deixa puto e com raiva. E tem o outro lado que é inevitável acontecer diante dessas desgraças, que é o Negan do Walking Dead, que é o cara que fala: perdi tudo que eu amava nessa vida, perdi tudo que eu tenho nessa vida, foda-se, eu tenho essa dor, eu não consigo contê-la dentro de mim, eu vou espalhar essa dor pra quem eu puder e sai batendo nos outros, roubando e fazendo o outro sofrer mais ainda do que já tá sofrendo. Pra quê? Pra pessoa se sentir forte, porque ela tá se sentindo miserável e fraca e carente. Isso daí precisava de terapia ou porrada na cara ou de afogar na lama. Mas como a gente não pode dar porrada e afogar na lama, a gente prende. E isso é falta de educação, isso é falta de filosofia nas escolas também, né? O povo japonês não é superior inerentemente, mas simplesmente por terem a educação que eles tiverem, por terem catástrofes naturais ao longo de toda a história, eles já se comportariam de maneira diferente. Ou seja, isso é ensinável. Existe interesse para ensinar? Não. Não existe. Droga, eu me perdi completamente. Eu tava falando de arroz, pô. Diminuir o consumo de arroz vai fazer com que você precise repor menos. Então, flocão de milho é uma coisa que se consome muito aqui para fazer cuscuz. Tapioca, outras leguminosas, outras opções para isso. E aí você pode ver, se dependendo do preço, se ele não explodir como você espera que exploda, você pode aumentar as suas doações. Então, a previsibilidade é: o arroz vai subir, e do mesmo jeito que quando a carne bovina sumiu e a suína subiu de preço, o preço alto da carne bovina e suína fez com que subisse também frango e ovos e todas as outras proteínas. Já que o preço do arroz talvez suba, o preço do arroz alto pode automaticamente fazer subir o preço dos seus substitutos. Então a farinha de mandioca, o floco de milho, talvez eles tenham alteração no preço. E aí o que você faz? É injusto pedir isso de uma população que ganha 2 mil por mês e gasta 3 para sobreviver com o mínimo de dignidade. Mas você se prepara para gastar mais. Então você começa com previsibilidade e fala: para substituir esse arroz que eu comprei, eu vou gastar muito mais. E para substituir os substitutos de arroz que eu arrumei, eu vou ter que pagar mais. E se esse cenário não se concretizar, aí o que acontece? Aí eu consigo manter o meu fluxo de doações. Por quê? Porque essas doações que a gente está mandando agora, infelizmente elas não vão ser suficientes, porque o Rio Grande do Sul vai precisar da gente por muito mais tempo. E ninguém gosta dessa conversa. Ninguém gosta dessa conversa dolorosa de que já tá difícil pagar meus próprios boletos, já tá difícil fazer a minha reserva para aposentadoria, eu ainda vou ter que ajudar a gente que perdeu tudo. E aí você tenta se livrar dessa dor, desse peso, dessa conversa difícil. E aí você chega na internet, o que tem? Tem os geradores de conteúdo que pagam boletos engajando você, otário. Isso é muito triste. Porque aí caiu na internet precisando de consolo, você tá fudido. Porque você vai encontrar gente que te oferecendo esse consolo, mas esse consolo é de enfiar desse jeito mesmo, porque ele te engana, ele te leva a conclusões rápidas, rasas e extremamente injustas. Esses consolos te tornam arrombado. Então aqui eu vou oferecer uma empatia que eu não tenho, até porque eu tretei num laboratório anteontem. Eu tretei num laboratório essa semana. Então o que aconteceu? Eu vou oferecer para vocês uma empatia que eu não tenho. Então, primeiro, o crente. Cixin Liu, ele fala ele levanta essa questão. Se você não leu o livro até agora, você se fudeu porque te dei mais de mês para ler esse negócio e ver. Ele abre a discussão sobre aumenta as nossas chances de sobreviver aos Trissolarianos se a gente colocar uma crença na cabeça de todo mundo que a guerra tá ganha. Se a gente coloca na cabeça de todo mundo, através de tecnologia que a guerra tá ganha, cada um vai fazer o melhor que pode, cada um vai dar o sangue para de fato ganhar, mesmo que todo mundo perca, mesmo que todo mundo entre numa batalha que não pode ser vencida. Mas o mero fato de ter certeza que a vitória é inevitável vai fazer com que as pessoas não tenham medo de morrer, não tenham medo de sacrificar a própria vida e façam absolutamente tudo que podem para conseguir o que querem.
quem mais fez isso? Além de Israel hoje. Quem mais faz isso, né? O povo hebreu de antigamente. Então, Davi, ele dizia para todo mundo, Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado, eu matei Golias com a ajuda de Deus, e a gente vai conseguir tudo porque Deus está do nosso lado, e Deus tem nojo de filisteu, ele quer que todos os filisteus morram. Deus tem nojo desses outros povinhos aí que não são a gente que é escolhido. Então a gente vai vencer. E aí o ímpeto e a certeza de estar do lado certo, estar do lado de Deus, fazia com que eles não tivessem dó dos filisteus, assim como os israelenses hoje não têm dó dos palestinos. Por quê? Porque eles estão do lado de Deus e foda-se o outro que é iníquo, essa terra é prometida para mim e foda-se, morre aí. O problema é que essa fé fazia com que todo mundo desse o sangue e eles de fato conseguiam ganhar de tropas muito maiores do que a deles e de exércitos muito mais fortes do que a dele. Até que um dia não ganharam, mesmo com toda a fé do mundo, não ganharam. E aí o que aconteceu? Você vai fechar a seita? Você fecha a seita? Não. Você dá um reforço hipnótico em forma de justificativa do porquê do abandono do apoio de Deus. Foi porque eu comi Batseba. Não é que Deus não existe, ele não tá do nosso lado, é que eu caguei. Eu fiquei com vontade de comer uma mulher e comi e coloquei o marido dela na linha de frente e ele morreu. E aí Deus viu, porque Deus vê tudo. Deus te observa. Porque você não tem auditores e carrascos e exército nacional suficiente para observar cada cidadão, você coloca Deus na cabeça de todo mundo e todo mundo se observa. E aí todo mundo é vigia de si. Não precisa vigiar o outro, todo mundo é vigia de si. E aí quando alguém dá um passo pro lado errado, esse cara falhou com Deus. E aí toda a sociedade pode matar e punir esse cara de forma exemplar. Por quê? Porque foi contra Deus que ele pecou, não foi contra mim. Foda-se. Morre aí. Então você tem um exército extremamente disciplinado do jeito que ele tem que ser, porque para fazer no West Bank o que a força israelense faz lá, só acreditando que está do lado de Deus e que ele está certo mesmo. Então eu vou oferecer uma empatia que eu não tenho, que é o crente, quando ele vê aquilo acontecer no Rio Grande do Sul, ele entra em parafuso, porque ele acredita que o arco-íris é uma promessa de que aquilo não vai acontecer, e aí ele olha para aquilo. E ele pode ser elevado a questionamentos do tipo, porra, por que Deus permitiu que um negócio desse acontecesse? Ele não podia abrir ali a Lagoa dos Passos para essa água fluir para ninguém morrer afogado? Por quê, né? E aí a preguiça desses caras que ficam 4 horas e meia no flow e na inteligência limitada com sofismo explicando o porquê dos intuitos de Deus. Mas ok... O caminho mais fácil para esse entendimento é essas pessoas mereceram. Então vai ter canal na internet dizendo assim, é porque lá tem a maior concentração de terreiros de Umbanda no país. É porque lá os caras acreditam e vão muito numa religião aí. É porque eles pararam de adorar, é porque eles pararam de acreditar, porque eles permitiram um show da Madonna no país. E eu tô oferecendo uma empatia que eu não tenho, porque se você pensar no crente como um coitado, que a tese dele tá falhando e ele tá sem chão no mundo, ele precisa de uma justificativa rápida para que o mundo dele volte a fazer sentido. Então é castigo, então as pessoas mereceram aquilo. Então o gado político vai falar que a culpa é do outro, o gado ideológico vai falar que o governo não devia existir, mas é porque o país não é neoliberal o suficiente, é porque isso é tudo para te dar consolo para você dormir mais feliz, achando que a culpa é de alguém, portanto não tem jeito. E assim, a tentativa de te conformar o mais rápido possível para você dormir puto e não com medo e desolado, com o coração quebrado, partido por tudo que tá acontecendo... Isso é uma necessidade da sociedade, senão a gente colapsava coletivamente, emocionalmente. Então eu entendo, por um lado, que o crente ele precisa acreditar que a culpa é da pessoa. Né? E aí eu treto num laboratório, porque o que acontece? A gente tá vendo, eu tô esperando o resultado do meu exame, tem um crente do meu lado esperando o resultado do exame, todo mundo, as meninas... do laboratório sem conseguir trabalhar porque elas estão vendo um monte de gente debaixo d'água, um monte de criança passando perrengue. E aí o cara fala, tá vendo? Não foi falta de aviso. Na época de Noé também ninguém acreditou nele, o doido.
e um desconforto na sala, e as meninas querendo chorar pelo que estava acontecendo ali, mas querendo ser legal com o velho. Por quê? Porque. É, né? É verdade, é verdade. Eu falei, é verdade. Então, peraí. Essas pessoas estão todas aí porque elas merecem? É isso? Porque essa é a vontade de Deus, então, porque elas não acreditaram? É essa a dinâmica da coisa? E aí um baita de um climão, eu quero falar, não, é uma questão de... Teve alerta, eu falei, sim, tem alerta de que 35% das casas de Aracaju vão ficar submersas também a hora que essa coisa chegar. Então o que a gente é, idiota? Então a gente merece morrer afogado também? Então o cara que só conseguiu emprego nessa clínica aqui, ele tem que morar onde para não merecer? Em Goiás? Ele vem trabalhar aqui, mas ele mora em Goiás? Para não se afogar, é isso que você está dizendo? E aí, o que crente faz quando é colocado numa situação em que ele não consegue fugir? Ele começa a imitar pastor, né? E aí o cara, ele de repente incorpora e começa a falar assim, não, mas é o seguinte, isso daí é um sinal dos fins dos tempos. Eu falei, mas não podia vir por WhatsApp? Precisava ser desse jeito aí, o aviso? Não, mas é porque tá na Bíblia que vem desse jeito. Então, sim, mas tá na Bíblia há 3.000 anos. E não podia ter vindo um aviso por WhatsApp uma semana antes, que ia vir um exemplo, né, exemplar, para dar exemplo do que vai acontecer com a Terra toda, porque a gente não acredita? Não podia vir por WhatsApp? Não podia ser de alguma outra forma que não fosse desse jeito? Então, eu tô dando aqui um exemplo de tentativa de oferecer empatia. O crente, ele precisa, né, desse remédio de transferir a culpa, porque o cristianismo é narcisista, ele é na base da punição, é um deus ególatra, e os filhos que não merecem, que merecem tomar porrada e se fuder. E o cara que tá nessa dinâmica e que aceitou essa dinâmica, ele precisa de reforço, porque senão Deus não é amor. E não cabe na cabeça que Deus não seja amor. Então tem que ser a culpa das pessoas que estão se afogando porque merecem, porque fizeram lá um terreiro de humano, fizeram um bezerro de ouro. Né? Gado político, então, nem se fala. Né? Porque Bolsonaro, então. E o PT? Por que nós estamos desse jeito aqui? Pior do que um governo que fala assim, a gente vai aproveitar e vai passar boiada e destruir o planeta. Pior é os caras que te convencem de que eles estão lutando por você e estão fazendo exatamente o que o chefe do outro tá querendo. A gente não tem quem olhe pro planeta porque não tem interesse. Só que se um gerador de conteúdo te fala isso, você nunca mais volta no canal dele. E aí o cara não paga os boletos amanhã. Então ele tem que chegar com a solução. Ele tem que falar, eu sei de quem é a culpa. Vem aqui que eu vou te falar, precisa dormir puto. Mas pra você ter fé que a gente vai resolver isso daqui a pouco. Estão te fazendo de idiota. Estão te fazendo de idiota. Aí a gente que é feito de idiota ainda tem que ter empatia com a pessoa que tá precisando de reforço hipnótico para não surtar. Quando eu tô calmo, eu consigo ter, mas tem hora que eu explodo e quero que se foda também, e é isso. Por isso é melhor fingir que a coisa não tá acontecendo, porque a gente não interage. É isso. Tô atrasado. Abraço.